Olá, queridos. Vamos então à segunda parte sobre o adjetivo. A gente vai chegar agora na parte da flexão do gênero, tá? E, com consequência, também a gente vai conversar um pouquinho sobre a flexão do número. Então, vamos lá. O que é essa condição do adjetivo enquanto a flexão dele? Nada mais é do que a possibilidade de variar, então, em gênero e número. Assim como o substantivo, o gênero também tem a sua divisão voltada para a condição de formatos biformes e uniformes, tá? Lembrando que ele concorda em gênero e número com o substantivo que ele acompanha. Como consequência, a classificação estará voltada, então, ao gênero do substantivo. Então, o adjetivo biforme nada mais é do que aquele que possui duas formas, uma para o masculino e uma outra forma para o feminino. Por exemplo, ativo e ativa, mal e má, judeu e judia. Por exemplo, ferida ativa, buraco ativo, homem mau, mulher má. Se o adjetivo é composto e biforme, ele vai flexionar no feminino somente o último elemento. Então, quando a gente tem um adjetivo composto, a gente não tem mais aquelas possibilidades que a gente tinha no substantivo de variar, por exemplo, ou só a primeira, ou só a segunda, ou ambas as palavrinhas. No adjetivo composto, só o último elemento é quem varia. Por exemplo, o moço norte-americano, a moça norte-americana. O mesmo vale para o plural, os moços norte-americanos. Só o último elemento é quem vai acompanhar essa identificação de gênero e depois de número também. Com exceção, então, das expressões, por exemplo, surdo-mudo, que varia as duas palavrinhas, surda-muda e também em número surdas-mudas, tá? Acompanhando, né? O homem surdo-mudo, a mulher surda-muda. Os uniformes são aqueles que possuem uma única forma, então, tanto para o masculino quanto para o feminino. Por exemplo, homem feliz, mulher feliz. Se o meu adjetivo for do tipo composto e ele for uniforme, ele fica invariável quando no feminino. Ele não tem essa variação, né? Conflito político-social. Desavença político-social. Eu não digo política. Por quê? Porque é só o último elemento que pode produzir essa variação. Então, se ele for do tipo uniforme, que é um formato só, tanto para o masculino quanto para o feminino, mesmo que ele esteja em um adjetivo composto, todo meu adjetivo se tornará invariável, tá? Desavença político, social. Com relação ao número dos adjetivos, que é esse plural dos adjetivos simples, eles flexionam exatamente com a mesma condição de regra que a gente viu lá no substantivo. Por exemplo, terminar com vogal, acrescenta o S. Quando termina em Z, acrescenta ES. Quando termina em M, a gente tem uma adaptação, né? Eles transformam em N e a gente acrescenta em S. Então, é exatamente igual. As mesmas regras que a gente viu para o substantivo simples, elas se reproduzem no adjetivo simples. Mal, maus, feliz, felizes. Homem ruim, homens ruins. Mulher boa, mulheres boas. Eu quero chamar a atenção de um tipo de adjetivo com relação à sua configuração de pluralizar ou não. O que é ou qual é esse adjetivo, prof? São os adjetivos que, na verdade, eles representam muitas vezes cor, mas essa regra não é específica para cor, vale para qualquer termo. Os nossos substantivos, eles podem vir a se transformar em adjetivo. Quando isso acontecer, quando eu tenho, né, esse adjetivo exercido por uma palavra que seja um substantivo, ela vai ficar invariável. Então, por exemplo, camisa cinza. Cinza é originalmente um substantivo que está sendo empregado na função de adjetivo. Cinza
nada mais é do que o resultado do processo de combustão, de queima. Então, não importa o que você queimar, quando eu queimar aquele objeto, ele vai se transformar em uma cinza. E aquela coloração é que a gente se apropriou, né? E trouxe para o mundo das cores. Então, eu tenho, por exemplo, uma camisa cinza, mas eu tenho camisas cinza. O mesmo vale, por exemplo, para vinho, a cor vinho, né? Ele é originalmente um substantivo. Então, moto, vinho, motos, vinho. Mas se eu tenho, por exemplo, um termo como verde, como amarelo, como preto, como branco, que são originalmente cores, eles não são substantivo, né? Eles nascem como adjetivos, estão sendo empregados como adjetivo, eles são variáveis. Então, moto, vinho, motos, vinho. Mas motos verdes, motos brancas, paredes brancas. Quem é que representa, ou quais são as cores, né, que representam esse universo de derivação imprópria, né, de alteração de classe gramatical? A gente tem, por exemplo, rosa, é um nome de uma flor, né? Então, tudo que nomear alguma coisa, a gente sabe que ele é originalmente um substantivo. Vale para rosa, vale para lilás, violeta, cinza, gelo, salmão, laranja. Vale, por exemplo, para a cor ouro, que a gente usa como uma determinação de cor. E aí a gente tem uma paleta gigantesca, né, de possibilidades agora. Salmão, gelo, creme, eles vão fazendo tudo por associação. Todas estas são invariáveis. Originalmente, a gente tinha a expressão cor-de-rosa, cor-de-cinza. A gente não usa mais essa representação, mas a gente ainda continua usando a cor. No português de Portugal, eles permanecem com essa ideia de cor de laranja, tá? Cor de cinza. Por isso há a invariação, tá bom? Vale também para outros substantivos que estejam sendo empregados como adjetivo, por exemplo, comício monstro. Monstro é originalmente um substantivo que está sendo empregado na forma de adjetivo, uma coisa gigantesca, né? Então, comícios, monstro. Mas se eu trocar por grandioso, que é o seu sinônimo, comícios, grandiosos. Noiva, cadáver, noivas, cadáver, invariável, tá? Então, tomar bastante cuidado com esses substantivos que estão sendo empregados como um adjetivo. O plural dos adjetivos compostos. Como é que vai ser transformada essa condição? Só o último elemento é quem vai para o plural. Então, é muito mais simples do que o plural dos substantivos, por exemplo, né? Olho verde claro, olhos verde claros. E ele concorda em gênero e número, né? Boca, por exemplo, vermelha clara. Bocas, vermelho, claras, né? Só o primeiro, né? Vermelho, aliás, né? Não vai para o plural e nem muda o gênero o primeiro elemento, né? Só o último elemento, tá? E vale a mesma coisa para a associação de termos que, por exemplo, foram feitas por associação de cor. Quando você usar um dos dois elementos, qualquer um dos dois, e que seja originalmente um substantivo e que esteja sendo empregado como um adjetivo, a minha expressão inteira ficará invariável. Então, camisa rosa claro, camisas rosa claro. Por que nem o claro variou se o claro é um adjetivo e é o último elemento? Porque rosa é um termo que é originalmente um substantivo, tá? Então, tudo se transforma em algo invariável. Vestido vermelho sangue, vestidos vermelho sangue. As expressões azul marinho, azul celeste, ultravioleta e qualquer uma outra expressão que a gente já conversou que inicie por esse cor de, eles são sempre invariáveis, tá? Então, vestidos cor de rosa, calças azul marinho, camisas azul celeste. E aí, lembrando o adjetivo que a gente já conversou lá no início do vídeo, o termo surdo-mudo, e agora acrescentando também a expressão
pele vermelha tem os dois elementos que podem ser flexionados, né? Homem surdo mudo, homens surdos mudos, mulher surda muda, surdas mudas. A expressão pele vermelha não vai variar em gênero, mas tem os dois elementos podendo ser flexionados para o plural, tá? Com relação ao grau, o que é o grau? É a possibilidade de comparativo ou superlativo. Existem dois graus, né? O comparativo e o superlativo, e cada um deles se subdivide. O grau nada mais é do que um intensificador dessa qualidade do ser. Com relação, então, ao comparativo, ele subdivide-se em comparativo de igualdade, superioridade e inferioridade. A minha ideia de comparativo está sempre associada a dois elementos que estão sendo comparados. Então, eu posso comparar em um grau de igualdade entre os dois, de superioridade, cujo elemento se sobressai, né, com relação ao outro, ou de inferioridade, sempre com relação a um ao outro. O superlativo, na verdade, você tem um elemento só sendo comparado com a totalidade. Então, por exemplo, eu não tenho mais um elemento só, eu tenho aqui vários elementos, ó, e um. Então, o superlativo é este com relação a um grupo D, ou ele com ele mesmo, tá? Então, essa é a diferença do superlativo e do comparativo. Então, o meu comparativo de igualdade. O que é esse comparativo de igualdade, né? O segundo termo de comparação, ele sempre é introduzido pelas representações de palavras com o como, né? Essa caneta é tão boa quanto esta. Comparativo de igualdade. Comparativo de superioridade. O meu comparativo de superioridade, ele pode se dividir em analítico e sintético. O que é o comparativo de superioridade nessa formação de analítico, né? A gente usa a ideia do mais que. Então, por exemplo, sou ou esta caneta é melhor do que esta. Ou a gente usava a expressão de ser mais boa, por isso que eu usei o melhor, porque a gente tem essa tendência, né, de trocar o mais bom pelo melhor, né, essa representação, tá? O comparativo de superioridade sintética é só uma possibilidade de se sintetizar, e elas vêm, muitas vezes, herdadas do latim, a gente usa um sufixo, né, para fazer essa representação, depois eu vou mostrar para vocês direitinho ali com o superlativo, né, que faz essa divisão mais tranquila. Então, ó, no comparativo de superioridade, mais alto que você. No comparativo de superioridade sintética, a gente usa a expressão o Sol é maior que a Terra, é pior que Marte. Essa representação. E aí a gente tem até uma troca, né? Do bom para o melhor, do mal para o pior, do grande para o maior, que é a diferença entre o analítico, por exemplo, nesse grupo primeiro aqui, e o sintético no segundo. Sou menos alto que você, já é o comparativo de inferioridade, né? Ó, menos baixo. A gente não costuma classificar em analítico e sintético, tá? A parte mais importante do nosso comparativo é o comparativo de igualdade, tão bom, tão boa quanto esta. O meu comparativo de superioridade, dizer que esta caneta aqui é melhor do que esta. E o meu comparativo de inferioridade, quer dizer que é mais ruim, por exemplo, né? Menos bom que você, essa relação do menos. O de superioridade usa um mais, o de inferioridade usa um menos. Então, até tem aqui essa divisão de analítico e sintético, mas no comparativo, a gente não costuma dar muita ênfase, tá? Basta saber, por exemplo, que é de igualdade, de superioridade ou de inferioridade, tá? O meu superlativo, agora sim, é importante a gente fazer essa divisão, porque o meu superlativo é essa
ideia de um consigo próprio, ele com ele próprio, ou ele com um grupo de seres, tá? Então, o meu superlativo absoluto é essa representação de eu comigo mesma. Ele é muito inteligente, é muito forte, ela é muito magra. O meu superlativo absoluto, então, ocorre quando a qualidade de um ser é intensificada sem ter de relacionar com outros seres. Por isso que eu digo que sou eu comigo mesma, não tem essa necessidade de relacionar-se com o outro. O meu superlativo absoluto se divide, então, em analítico e sintético. O analítico, ele vai fazer uso de advérbios de intensidade. Muito, bastante, né? Hiper. O secretário é muito inteligente. Ela é muito magra. Ele é muito amigo. Não tem a necessidade de ter um outro elemento aqui a ser comparado. A minha sintética, ela vai utilizar essa intensificação do ser, só que eu vou abrir mão do meu advérbio de intensidade e eu vou tomar agora parte no acréscimo de um sufixo nesse meu adjetivo. Quando a gente emprega esse sufixo, os meus radicais costumam estar na sua forma erudita. Então, eu tenho, por exemplo, aqui a sintética, né? No lugar de dizer que o secretário é muito inteligente, eu vou dizer que ele é inteligentíssimo. Nenhum dos dois possui diferença semântica. A analítica e a sintética têm o mesmo peso e a mesma medida. O que muda é a forma como ele age sobre o leitor. O que o leitor toma, né, como representação essas duas diferenças. Dizer que uma mulher é muito magra e dizer que ela é macérrima, por exemplo, parece que é de baixo, choca um pouquinho mais. Dizer que ele é muito amigo e dizer que ele é amicíssimo, a de baixo traz uma ênfase maior, né? Parece que a intensidade é maior, mas é só uma condição de cultura mesmo com relação ao uso deles, tá? Então, de novo, para gravar, o meu superlativo absoluto, eu não o comparo com outros seres. É ele com ele próprio. Esse superlativo absoluto vai se dividir em analítico e sintético. O analítico, agora é importante a diferença, é aquele que fará uso de um advérbio de intensidade. Muito, bastante, hiper, mega. O sintético é aquele que vai usar de um sufixo, muitas vezes ligado a um radical erudito, na sua forma antiga, tá? Aqui tem alguns exemplos, ó, por curiosidade, ninguém precisa decorar, né? Humilde, muito humilde na sua forma analítica. O mínimo na sua forma sintética, tá? Livre, libérrimo, magro, macérrimo. A expressão magérrima que a mídia usa não existe, tá? Ela é totalmente coloquial, não tem dentro da linguagem culta. Mal, péssimo. Nobre, nobilíssimo. Pequeno, mínimo. Pobre, paupérrimo ou pobríssimo, né? Sábio, uma pessoa muito sábia, muito inteligente, sapientíssimo, benéfico, beneficentíssimo, bom, boníssimo ou ótimo. Aí eu tenho doce, dulcíssimo. Ele usa a forma erudita, né? Dulce. Fácil, facílimo. Frio, friíssimo ou frigidíssimo, por isso o termo frígido, né? Então, aqui tem alguns exemplos só do que eu tenho de adjetivos dentro desse processo de ser analítico, né? De ser sintético, aliás, que é uma síntese daquilo que eu tenho. O analítico é alongado, usa o advérbio, muito, bastante, e o sintético, então, é uma síntese, ele vai usar só o acréscimo do sufixo. Muitas vezes é feito a partir desse íssimo, ligado ao radical, outras através do ílimo, como a gente tem em alguns também, tá vendo?
íssimo, ílimo, e tem o érrimo em algumas, como libérrimo, como celebérrimo, por exemplo, tá? Depois, o meu último superlativo é o superlativo relativo, que é quando eu preciso agora comparar a qualidade do ser a outros seres, a um conjunto de seres. Lembra que se fosse um ser só, estaria no grau comparativo. Então, o superlativo é um ser com um grupo de seres. Ele se divide em superlativo relativo de superioridade e de inferioridade. Clara é a mais bela da sala. Clara é a mais magra. De inferioridade, Clara é a menos bela da sala, ou é a menos magra, por exemplo, tá? Essa é a diferença entre essa relação de grau, então. Só para a gente resumir, comparativo de igualdade, que é só o que a gente precisa saber, tá? De igualdade, um ser com outro ser, tanto quanto, de superioridade, mais que, de inferioridade, menos que. Depois, a gente tem ainda a ideia, tá? Do superlativo, então, que é um ser com ele próprio, ou um ser com um grupo de, que vai se dividir em superlativo absoluto, sintético ou analítico. O analítico usa o sufixo, o sintético usa essa ideia por exemplo, do sufixo, né? Ao meu adjetivo em questão. E o superlativo relativo, então, é o meu objeto a ser comparado com um grupo de seres, que só vai trazer a ideia de superioridade, com a expressão mais, de inferioridade, com a expressão menos.